Cristo. Amém? Estamos aqui de novo pela graça do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui de novo para louvarmos ao nosso Deus, adorarmos ao nosso Deus e nos alegrarmos na presença dEle. Amém, meu irmão? Eu queria convidar você, hoje eu queria falar com você sobre fé. Queria falar com você sobre essa virtude que tem tamanha importância na nossa caminhada cristã, ao ponto da Bíblia dizer que a fé é o firme fundamento, né, das coisas, e também dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas antes disso, vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo para nos trazer revelação daquilo que Ele quer de nós e trazer a nós aquilo que salta aos olhos, aquilo que está por trás das palavras, né? Trazer aquilo que enche o nosso coração. Vou pedir para você curvar a sua cabeça, onde você estiver, abrir o seu coração. Nós vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por mais uma oportunidade. Obrigado por mais um dia. Obrigado por mais um tempo na Tua presença. Obrigado pela saúde. Obrigado, meu Pai, pelo discernimento. Obrigado pela capacidade, ó Deus, que o Senhor tem nos dado de adorarmos ao Senhor. Obrigado, meu Pai, por estarmos aqui na Tua presença. Eu peço, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor nos dê hoje um conhecimento revelado da Tua palavra. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor traga a revelação, que o Senhor derrube barreiras, dificuldades, que o Senhor traga cura espiritual, cura mental, Pai, cura física. Oh Deus, o Senhor é o Senhor mesmo que operou no passado. O Senhor mesmo, Deus. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus que o Senhor venha nos dar da Tua graça, da Tua porção nessa noite. Ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, como eu já havia dito, eu quero falar sobre fé. E a fé é algo tão importante que Jesus nos ensinou que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós seríamos capacitados a desafiar as leis da física, porque daríamos ordem a um monte para que ele se movesse. E assim seria. Eu creio que Jesus não estava exagerando. Amém, pessoal? E sinceramente, eu tenho quase certeza que ele realmente não estava exagerando. Pessoal, os discípulos de Jesus, em Mateus 7, eles tentaram expulsar um demônio, mas eles não conseguiram. E Jesus deu o diagnóstico que eles não tinham fé suficiente para realizar aquela tarefa. A Bíblia nos ensina que não basta ter fé, nós também precisamos viver pela fé, porque a Bíblia também diz que o justo viverá pela fé. Isso está lá em Romanos 1,17. A nossa salvação, pessoal, ela passa através da fé. Pois pela graça nós somos salvos por meio da fé, e não por obras, para que ninguém se glorie. Pessoal, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então, talvez possa surgir uma pergunta. A pergunta que não quer calar. Eu quero ter essa fé. Essa fé é do tamanho de um grãozinho de mostarda, capaz de desafiar as leis da física. Como faço para aumentar a minha fé? Como faço para a minha fé ser tamanha que eu possa não duvidar? Em primeiro lugar, pessoal, eu creio que nós passamos muito tempo acreditando em algo que não é verdade. Nós acreditamos que a fé não pode coabitar com a dúvida. E eu creio que isso não é verdade. Porque se olharmos no rol da fé, lá de Hebreus, todos aqueles homens que estão no rol da fé também tiveram dúvida. Abraão é considerado o pai da fé. Mas quando Deus prometeu que ele teria um filho e que desse filho do Senhor ele faria nação, e quando ele viu que o tempo se passava e a promessa de Deus não se cumpria, ele duvidou. Mas mesmo assim, ele é chamado pai da fé. José também duvidou na sua caminhada com o Senhor. E mesmo assim, é considerado um homem de fé. João Batista
teve um ministério maravilhoso, e mesmo assim batizou Jesus, né? Viu muitas maravilhas, viu muitos milagres, e mesmo assim, quando estava preso, quando estava passando por um momento de angústia, mandou que perguntasse a Jesus: é tu mesmo o Messias ou devemos esperar outro? João Batista também teve dúvida. Pessoal, a dúvida pode sim coabitar com a fé. Pessoal, eu quero dizer para você que eu creio que a dúvida pode coabitar com a fé. Porém, quando as duas andam em paralelo, a fé tem que prevalecer sobre a dúvida. Por quê, pessoal? Porque a fé é naquele que sabe todas as coisas. A fé provém daquele que garante o que promete. A fé repousa sobre aquele que não falha. Repousa sobre aquele que nunca perdeu uma batalha sequer. Então, diante da dúvida, eu prefiro a fé. Eu prefiro acreditar. Eu prefiro acreditar mesmo sem ver. Eu prefiro acreditar mesmo sem ter uma prova palpável. Porque o Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Amém, pessoal? Nós vimos aqui que o Senhor Jesus é o autor da nossa fé. Então, pessoal, certa vez, os apóstolos fizeram a mesma pergunta a Jesus. Como aumentar a nossa fé? Aumenta a nossa fé. E para responder essa pergunta, eu quero trazer a reflexão aos irmãos de um texto. E eu quero pedir aos irmãos para abrirem o coração. E para mais uma vez pedir ao Espírito Santo que traga sabedoria, que traga discernimento, que traga libertação a você. Você que reconhece que está precisando de fé, você que já reconhece que precisa crer mesmo sem ver. Eu quero te convidar a estar diante do Senhor nessa noite e pedir que Ele mude seus conceitos, que Ele cure os seus olhos. Porque às vezes, pessoal, a gente até enxerga, mas a gente é cego. E talvez você fique confuso com isso que eu disse. Talvez você enxergue fisicamente, mas você é cego espiritual. Porque mesmo sem ver, nós precisamos crer. Pessoal, eu quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias em Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Marcos 5, a partir do versículo 21. E assim diz a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou para trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo do que lhe havia acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha,
a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Amém, pessoal? Pessoal, aqui nesse contexto, Jesus tinha vindo de Gádara, né? Onde ele tinha expulsado um demônio de um homem de lá, e o homem era tremendamente possesso, e aqui Jairo, que era nada mais, nada menos do que o chefe da sinagoga, pediu ajuda a Jesus porque a sua filha estava doente. Creio eu que ele já havia tentado de tudo e não havia conseguido solução para esse problema, mas ele viu solução em Jesus. Volto a dizer, Jairo era nada mais, nada menos que o chefe da sinagoga. Nenhum dos atos, nenhum dos ritos religiosos foram capazes de curar, de salvar a vida de Jairo. Mas Jairo encontrou em Jesus a cura. Então, pessoal, Jairo sabia que só Jesus poderia curar a sua filhinha. E Jesus caminhou com Jairo até a sua casa. Nesse ínterim, havia uma multidão que comprimia Jesus, mas no meio dessa multidão, dentro dessa multidão, havia uma mulher que a Bíblia diz que sofria com fluxo de sangue durante 12 longos anos. Pessoal, talvez nós homens nunca saibamos, né, o que isso significa. Mas as meninas, as mulheres, elas têm um período do mês que elas sofrem desse fluxo de sangue. Mas ao contrário dessa mulher aqui, o fluxo de sangue logo depois, creio, logo depois de alguns dias, ele se vai. O dessa mulher aqui não se foi durante 12 anos. Eu quero pedir às irmãs que me ouvem, me assistem nesse momento, que imaginem você ficar naquele período do mês durante 12 longos anos. Não deve ter sido fácil para essa mulher. Porém, algo mais difícil do que isso é que naquela época não havia papel higiênico. Naquela época não havia absorvente. Naquela época não havia nada que pudesse estancar o sangue ou que pudesse reter o fluxo de sangue daquela mulher. Eu creio que a vida dessa mulher era muito difícil. Pessoal, e não era só isso, como se fosse pouca coisa, como se fosse pouca dificuldade. Mas não era só isso, por quê? Porque era uma mulher judaica sangrando debaixo de uma sociedade extremamente religiosa, ou seja, debaixo de vários homens, ou seja, não debaixo, mas entre vários homens religiosos, vários homens judeus ferrenhos, fervorosos. E debaixo do texto de Levítico 15, 19 e 27, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no texto de Levítico 15, do 19 ao 27, nós vamos ler aqui. Amém? Quem achou diz amém. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias. E quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro. E todo aquele que tocar em sua cama lavará as suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentar, lavará as suas roupas e se banhará com água,
estará impuro até a tarde. Quer seja a cama, quer seja qualquer coisa sobre a qual ela estiver sentada, quando alguém nisso tocar, estará impuro até a tarde. Se um homem se deitar com ela e a menstruação dela nele tocar, estará impuro por 7 dias. Qualquer cama sobre a qual ele se deitar, estará impura. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por mais dias, fora da sua menstruação normal, ou um dia de fluxo que continue além do período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias de sua menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar, enquanto continuar seu fluxo, estará impura, como acontece com a sua cama durante a menstruação. E tudo o que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro, lavará as suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Amém, pessoal? Meus irmãos, considerem a seguinte condição. Vocês acabaram de ler. Imagine como era a vida dessa mulher. Imagina o quanto ela foi rejeitada. Imagina o quão difícil era a vida dessa mulher. A Bíblia diz que essa mulher visitou vários médicos. A Bíblia diz que essa mulher gastou tudo o que tinha com a medicina, gastou tudo o que tinha com a ciência. E às vezes, pessoal, eu vejo, ainda mais nesse período de pandemia que nós estamos passando, as pessoas que têm muito dinheiro morrendo. E as pessoas que também têm pouco dinheiro morrendo. Isso nos põe em pá de igualdade. Eu vejo também pessoas que quando recebem a vacina dizem viva a ciência. Talvez esse jargão esteja certo, viva a ciência. Mas em primeiro lugar, viva aquele que deu sabedoria ao cientista. Viva aquele que deu inteligência ao cientista. Viva aquele que deu eficácia à vacina. Viva aquele que está no controle de todas as coisas. Amém, pessoal? Essa mulher procurou solução para os seus problemas só na ciência. Essa mulher procurou e gastou tudo que tinha tentando se curar. Mas existem problemas que a ciência não pode curar. Existem dificuldades que a ciência não pode ajudar. E a mulher gastou tudo que ela tinha tentando através da ciência. Essa mulher, ela vivia numa época que as mulheres eram pouco valorizadas. As mulheres tinham muito valor para os homens quando davam à luz ao menino. Mas existia uma cultura de quando a mulher dava à luz a uma menina, muitas das vezes ela era rejeitada pelo seu marido, rejeitada pela sua sociedade. Imagina essa mulher que sofria de um fluxo de sangue durante 12 longos anos, o quanto ela não era rejeitada. Pessoal, essa mulher provavelmente se sentia suja. Provavelmente ela se sentia excluída, incapaz, e provavelmente ela era uma pessoa solitária, infeliz. Ela havia perdido todo o seu dinheiro, ou seja, então ela era, além disso tudo, uma mulher pobre. Uma mulher pobre. Uma mulher que buscou solução para os seus problemas a todo custo. E por quê? E por que nós trazemos essa ilustração hoje? Porque hoje, pessoal, se nós pararmos para pensar, nós nos colocamos no lugar dessa mulher. Hoje nós somos como essa mulher. Eu explico por quê. Porque nós vivemos um período de muita religiosidade. Nós vivemos um período que essa religiosidade nos impede de tocar em Jesus para que Ele nos cure. Porque Jesus só cura aqueles que são doentes. E a religiosidade nos impede de admitir que nós somos doentes, que nós temos impurezas. Nos impede de admitir que nós somos falhos, que nós somos pecadores e precisamos de salvação. Nós vivemos às vezes com vergonha, cabisbaixos, carregando o fardo de nossos pecados. Às vezes nós viemos aqui na igreja dia após dia, domingo após domingo, e a nossa vida não tem mudado. Nós nos tornamos ouvintes de pregação, mas essa pregação não tem alcançado o nosso coração. E o Senhor não pode curar quem não está doente.
O Senhor, em certo momento aqui na palavra de Deus, Ele disse que Ele veio para os doentes, porque aqueles que são saudáveis não precisam de cura. Amém? Pessoal, nós temos uma ferida, nós temos uma hemorragia que tentamos curar em todos os lugares possíveis. O nome dessa ferida é pecado, a nossa incapacidade, a nossa fraqueza. Às vezes gastamos todo o nosso dinheiro em nada. As pessoas nos veem sorrindo e acham que está tudo bem. Mas só nós e o Senhor sabemos que muitas dessas vezes não está nada bem. Por dentro não está nada bem. E por vergonha, pelo medo às vezes da rejeição social, daquilo que a igreja vai encarar, daquilo que a igreja vai achar, ou talvez até por orgulho, não tocamos em Jesus. Assim como essa mulher fez, logo não somos curados. E assim como essa mulher, carregamos um fluxo de sangue durante toda a nossa vida. Pessoal, eu quero chamar a atenção dos irmãos essa noite para algumas lições que nós devemos aprender com essa mulher do fluxo de sangue. E a primeira dessas é que existem doenças que as estratégias humanas não podem curar. Existem doenças que a sabedoria humana não pode curar. E eu quero te convidar a abrir comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 26. E assim disse a palavra do Senhor para nós. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Pessoal, essa mulher estava piorando. Imagina você estar indo no médico, imagina você estar gastando dinheiro com consultas médicas, com exames médicos, imagina você estar vendo sua fortuna se esvair e você não está melhorando. Meu irmão, existem sangramentos tão profundos em nós que às vezes nós fazemos de tudo. Às vezes, alguém que nos magoou, às vezes nossas vidas sentimentais, às vezes algo que aconteceu no passado, às vezes uma altivez, às vezes um olhar altivo, às vezes uma vaidade. Eu não sei qual é o nome você dá para o sangramento que você tem. Só quero dizer que essa noite o Senhor quer nos mostrar que existem sangramentos em nossas vidas que não podem ser curados pela ciência, nem pelo mundo e nem por nada que há no mundo. Existem sangramentos que só o Senhor pode curar, mas para que Ele cure, nós precisamos reconhecer. Eu quero te perguntar, você tem coragem? Você tem coragem para assumir diante de todos, inclusive da igreja, que muitas das vezes você está sangrando? Você tem coragem de assumir que muitas das vezes você tem lutado contra o pecado, mas lutado com as suas forças e você tem perdido? Às vezes a gente ora pedindo ao Senhor para nos afastar daquele mal. Às vezes a oração é sincera, o Senhor tem ouvido, mas às vezes nos pegamos caindo no mesmo erro. Nos pegamos repetindo. Isso demonstra a nossa fraqueza. E fica claro, pessoal, em primeiro lugar, que existem doenças que as estratégias humanas não podem curar. Pessoal, em segundo lugar, eu quero dizer que quando você coloca a sua fé no lugar errado, ao invés de melhorar, você piora. Pessoal, quando nós colocamos a nossa fé no lugar errado, vem um sentimento chamado frustração. Quando nós colocamos a nossa fé, apoiamos a nossa fé em algo ou em alguém que não é capaz de preencher as nossas expectativas, é muito comum nos frustrarmos.
e colocarmos a culpa da nossa frustração em pessoas. Você já ouviu falar? Olha, eu não sou feliz por causa de fulano. Olha, eu não consegui isso por causa de ciclano. Olha, mas se comigo fosse diferente, se na minha vida tivesse acontecido como na vida de ciclano, na vida de Bertrano, talvez algo seria diferente para mim. Pessoal, olha o que está escrito em Marcos 5, 26, parte B. E diz assim, ó. E gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Essa mulher colocou a sua fé apoiada na ciência. Essa mulher colocou a sua fé apoiada só na medicina. Eu quero dizer para você que eu não estou aqui pregando contra a medicina. Eu não estou aqui pregando contra a ciência. Eu estou dizendo que existem situações em que a ciência não vai ser suficiente. Existem situações em que a medicina não vai conseguir te dar um diagnóstico, tampouco chegar à cura do seu problema. Pessoal, nós precisamos dizer para nós mesmos o seguinte: se eu não tocar em Jesus, não tem jeito. Se eu não tocar em Jesus, permanecerei sangrando durante longos e longos anos. Eu preciso reconhecer que eu preciso de Jesus, eu preciso tocar em Jesus. E quando nós tocamos em Jesus, é preciso haver sinceridade de coração. As máscaras caem. Pessoal, certa vez eu ouvi um homem muito sábio dizer o seguinte, que nós estamos usando máscara agora nesse tempo, mas esse homem disse que nós já usávamos máscaras há muito tempo. As máscaras invisíveis da altivez, as máscaras invisíveis da soberba, as máscaras invisíveis da falsa santidade, da dureza de coração. Pessoal, certa vez eu vi um homem de Deus que tinha um ministério de libertação muito próspero. E certa vez perguntaram para esse homem qual foi o demônio mais difícil que ele expulsou. E ele disse que o demônio mais difícil que ele trabalhou era o demônio da legalidade. Era o demônio do legalismo. Eu quero chamar a atenção dos irmãos. Em segundo lugar, quando você coloca a sua fé no lugar errado, você fica pior do que você já estava. Em terceiro lugar, pessoal, tudo começa, a tua cura começa no momento que você ouve a palavra. O Senhor começa a trabalhar em você. A sua cura começa no momento que você ouve a palavra. Tudo começa ouvindo a palavra. E eu quero convidar vocês para lerem no versículo 27. E olha só, pessoal. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou o seu manto. Quando ouviu falar de Jesus, tudo começa quando ouvirmos a palavra de Deus. Eu quero te chamar, quero te convidar a ler, abrir comigo em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 24. Não. João 1, perdão. 14. João 1,14, pessoal. Diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Tudo começa quando ouvimos a palavra, pessoal. Jesus é a palavra. Jesus não era um verbo no sentido semântico. Jesus era a pessoa de Deus. Pessoal, quando essa mulher ouviu falar de Jesus, ela sabia que ele era todo-poderoso. Então o coração dela se encheu de algo chamado de fé. O coração dessa mulher se encheu
de algo chamado fé. Eu quero convidar os irmãos para abrir em Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. E diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, pessoal, tudo começa quando ouvimos a palavra. É muito importante ouvir a palavra. Sabe, pessoal, às vezes a gente não tem tempo, às vezes a gente está ocupado, mas o tempo que talvez a gente tenha no transporte, de um lugar para o outro, talvez sentado no ônibus ou no metrô, ouça a palavra de Deus. Talvez, pessoal, um tempo que você tenha livre e você usa para fazer várias outras coisas, coisas que às vezes não trazem a você o renovo, o consolo. Ouça a palavra de Deus. Crie o hábito de ouvir pregações a todo tempo, de ouvir Deus falando a todo tempo. Crie o hábito de ouvir louvores. Crie o hábito de estar na presença do Senhor a todo tempo. Pessoal, quando nós focamos na TV, nas notícias, só o que conseguimos é ansiedade e medo. Mas a palavra do Senhor nos traz conforto. A palavra do Senhor nos traz segurança. A palavra do Senhor nos traz verdade. Então, em terceiro lugar, pessoal, tudo começa quando ouvimos a palavra. O Senhor começa a nos curar quando ouvimos a palavra e quando o nosso coração está aberto àquilo que nós estamos ouvindo. Não adianta virmos aqui, ouvimos a palavra de Deus e o nosso coração está endurecido. Não adianta ouvirmos a palavra de Deus e o nosso coração está inacessível para que o Espírito Santo possa trabalhar nele. Amém, pessoal? Em terceiro lugar, tudo começa ouvindo a palavra. Pessoal, eu quero falar com você em quarto lugar. Em quarto lugar, ao encontrar Jesus, você precisa saber exatamente quem Ele é. Ao encontrar Jesus, você precisa saber exatamente quem Jesus é. Pessoal, Marcos, capítulo 5, versículo 28. Olha o que diz o texto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Pessoal, esta mulher pôde abordar Jesus como mais uma das estratégias humanas. E não é assim que funciona. Pessoal, a gente às vezes vê pessoas idolatrando pessoas. Nós cremos que homens são poderosos. Muitas das vezes nós cremos que, às vezes, se tocar num homem que consideramos santo, ele vai nos curar. Ou, às vezes, pensamos se tocarmos em objetos que consideramos sagrados, eles são capazes de nos curar. Será que é assim, pessoal? Essa mulher tocou em Jesus, sim, mas ela sabia exatamente quem Jesus era. Ela sabia que Jesus era capaz de curá-la. E ela só queria tocar em Jesus. Ela não queria pirotecnia. Ela não queria um show. Ela não queria ouvir uma voz. Ela não queria um raio ou algo parecido. Essa mulher só queria tocar em Jesus. Essa mulher sabia exatamente quem Jesus é. E ela pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Pessoal, você sabe quem Jesus é? Quem Jesus é para você? Talvez você pense que Jesus era um homem que morreu há mais de 2000 anos atrás. E isso é uma verdade parcial.
Mas eu trago para você a verdade absoluta, que esse homem morreu há mais de 2000 anos atrás, mas que ele ressuscitou e vivo está, e ele continua sendo poderoso. Esse homem continua fazendo milagres, esse homem continua no meio do seu povo, agindo através do seu corpo, que é a igreja. Esse homem continua se movimentando, esse homem continua curando, esse homem continua salvando. E eu volto a perguntar a você, quem é Jesus para você? Será que você crê que basta um toque em Jesus para que você seja curado? Será que você crê que Jesus é poderoso para te tirar dessa situação? Jesus é poderoso para restaurar essa dificuldade? Jesus é poderoso para te dar exatamente aquilo que você precisa? Será que você crê nisso? Pessoal, eu quero pedir aos irmãos para abrirem Malaquias 4:2. Malaquias 4. Opa. Versículo 2. Olha só o que diz esse texto, pessoal. Olha que texto rico. Diz assim a palavra do Senhor: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Olha, pessoal. O sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. O sol da justiça, pessoal. Vocês lembram quando Daniel teve aquele encontro com o Senhor? Ele descreveu como era o rosto do Senhor. Ele não conseguia olhar para o rosto do Senhor, porque de tanto ele brilhava. O cabelo do Senhor era alvo como a neve. Pessoal, a palavra asas aqui, do hebraico, kanaf, que significa a barra das suas vestes. Pessoal, essa mulher viu Jesus como Deus encarnado. Essa mulher viu Jesus como Yahvé, a única esperança de cura. E você, eu te pergunto, como você tem visto Jesus? Pessoal, essa mulher viu Jesus como a sua única esperança de cura. Em quinto, pessoal, em quinto e último lugar, eu quero te convidar, eu quero te desafiar. Eu quero te desafiar a colocar a sua fé em ação. Em quinto lugar, nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Pessoal, lá em Marcos 5, versículo 30, diz assim: no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Colocar a sua fé em ação vai exigir muito de você. Colocar a sua fé em ação vai exigir de você que você ponha o pé para só depois Deus colocar firmamento. Vai exigir de você que você creia mesmo quando todos não creem. Vai exigir de você ir para lugares onde todos dizem que não tem água. Vai exigir de você que se dirija a locais que aparentemente são locais de perigo. Mas se o Senhor for o teu pastor, de nada você terá falta.
Pôr a sua fé em prática exigirá de você, meu irmão, os paradoxos do Evangelho. Pôr a sua fé em prática vai exigir de você perder para ganhar. Pôr a sua fé em prática vai exigir de você morrer para viver. Pôr a sua fé em prática vai exigir de você dar a outra face a quem te bateu. Pôr a sua fé em prática vai exigir de você, quando nos últimos dias caminhar para a morte na terra, sorrir ao Senhor, porque é chegado o dia do grande encontro. Pessoal, eu quero te desafiar a pôr a sua fé em prática. A.W. Tozer disse certa vez que o problema da igreja é ficar a todo momento verificando os pulsos e olhando para o seu próprio umbigo. Eu penso, logo a igreja do Senhor, logo o corpo de Cristo. Está na hora de manifestarmos a nossa fé. Está na hora de sairmos da zona de conforto. Está na hora de conhecermos ao nosso Deus. Pessoal, no livro de Daniel, salvo engano, no capítulo 11, no versículo 32, eu não programei dizer isso, mas diz que o povo que conhece a Deus resiste. O povo que conhece a Deus é forte. O povo que conhece a Deus, pessoal, e agora eu estou usando as minhas palavras, não sucumbe. Porque o povo que conhece a Deus confia no seu amor, confia no seu favor e sabe que Ele é fiel. Pessoal, nós precisamos andar pela fé. Eu vou pedir para você curvar sua cabeça, nós vamos orar. Eu quero agradecer a todos os irmãos pelas orações, pelo esse tempo. E quero pedir aos irmãos que orem comigo nesse momento. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós queremos clamar ao Senhor, meu Pai. Clamar ao Senhor por fé. Por fé que o Senhor nos ouve. Por fé que o Senhor é galardoador daqueles que te buscam. Queremos orar por fé, Pai, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Queremos orar por fé, Pai, porque sabemos que o Senhor é poderoso. Então, queremos pedir ao Senhor, Pai, transforma as nossas vidas. Pai, desperta aquele que porventura caiu, porque a Tua palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Pai, nós pedimos, seja com a Tua igreja, Pai. Desperta a Tua igreja. Pai, desperta a Tua igreja para a batalha espiritual que já está instalada. Desperta a Tua igreja, Pai, Deus, para um posicionamento, uma inteireza, uma integridade diante do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, desperta o Teu povo para aquilo que o Senhor tem feito. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos dá, meu Pai, Deus, o Teu servo te pede sabedoria, graça, autoridade no Teu nome. Nos dá, meu Pai, Deus, em nome do Senhor Jesus, capacitação para a obediência. Nos dá um coração humilde, um coração de servo, Pai. Transforma as nossas vidas. Pai, nós oramos porque sabemos que o Teu poder não se limita geograficamente. O Teu poder não se limita de forma temporal. Nós oramos, Pai, e cremos que em qualquer momento que alguém estiver ouvindo essa mensagem, ouvindo essa oração, tenha mudança de vida. Que o Senhor venha trazer arrependimento.
Que o Senhor venha trazer tristeza pelo pecado, Senhor. Que o Senhor venha trazer choro. Que o Senhor venha trazer renovo, Pai. Que o Senhor venha avivar, Senhor, a tua igreja ou qualquer pessoa que ouça essa mensagem. Pai, nós te pedimos. Temos passado por tempos difíceis. Muitas pessoas estão doentes, Pai. Muitas pessoas estão clamando agora, Pai, por ar, por oxigênio. Ó Pai, nós sabemos que Tu é o Deus onipotente. Nós pedimos, Pai, seja com os enfermos, aqueles da nossa igreja, aqueles que têm sofrido, mas também seja com todos os enfermos. Traz renovo, Pai, traz cura debaixo das Tuas asas, como nós aprendemos aqui. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, liberta, Pai, liberta aqueles que enxergam, mas são cegos. Ó Pai, liberta aqueles que já estão vivos, mas estão mortos, porque já não sentem a Tua presença, porque já não sentem o Teu amor, já não sentem o Teu favor. Nós oramos, Pai, e pedimos, clamamos porque sabemos que o Senhor é o Deus que faz muito mais daquilo que nós pedimos ou sequer imaginamos. Nós entregamos as nossas vidas ao Senhor e pedimos, Pai, transforma, faz o Teu querer, faz a Tua vontade. Acorda-nos, Pai, para a realidade. Acorda-nos, Pai, para aquilo que tem acontecido. Acorda-nos, Pai, para aquilo que o Senhor está fazendo. Desperta-nos, Pai. Desperta-nos. Eu te peço em nome do Senhor Jesus.